No dia 23 de agosto de 1948, a 6.000 metros de altitude sobre o deserto escaldante da Califórnia, o piloto Edwin Schoch compreendeu num instante brutal que ia morrer nos próximos segundos da sua vida, porque o seu minúsculo avião em forma de ovo acabava de embater violentamente contra o trapézio do bombardeiro Super Fortress, arrancando a cobertura transparente da sua cabina numa explosão ensurdecedora de vidro estilhaçado e metal retorcido que se espalhou pelo céu como uma chuva de fragmentos mortais. O vento gelado, a quase 300 km por hora, invadiu instantaneamente o habitáculo aberto, arrancando-lhe o capacete da cabeça e o máscara de oxigênio do rosto antes que o seu cérebro conseguisse sequer processar o que estava a acontecer naquele momento terrível, sem proteção alguma contra o frio cortante, sem oxigênio respirável a uma altitude onde o ar era tão rarefeito que um homem perdia a consciência em poucas dezenas de segundos. Schoch sentiu o pequeno caça começar a mergulhar violentamente em direção ao solo desértico que se estendia quilómetros abaixo, e nesse preciso instante compreendeu que estava a bordo do McDonnell Goblin, o menor avião de caça a jato alguma vez construído na história da aviação mundial, uma máquina que acabava de transformar o seu piloto num homem morto em queda livre sobre o deserto mais implacável da América. Mas para compreender como Edwin Schoch chegou a esta situação impossível, é preciso recuar 3 anos no tempo, até ao verão de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acabava de terminar num banho de sangue e cinzas que mudou para sempre a face do planeta inteiro. As forças aéreas do exército americano enfrentavam nessa época um problema matemático aparentemente impossível de resolver, porque os seus novíssimos bombardeiros estratégicos, o colossal Boeing Super Fortress e o gigantesco Convair Peacemaker, podiam voar distâncias 5 vezes superiores às dos seus antecessores, atravessando oceanos e continentes inteiros sem necessidade de qualquer paragem ou reabastecimento pelo caminho. Estes mastodontes voadores eram perfeitamente capazes de transportar toneladas de bombas até ao coração profundo da União Soviética e regressar às suas bases sem fazer a menor escala. Mas os seus caças de escolta, aqueles fiéis guardiões que tinham protegido os bombardeiros americanos sobre os céus da Alemanha durante os anos sangrentos da guerra, eram agora completamente obsoletos e absolutamente incapazes de acompanhar estes novos gigantes metálicos em tais distâncias enormes. O reabastecimento em voo continuava a ser uma técnica extremamente perigosa e profundamente pouco fiável que matava pilotos com uma regularidade assustadora. A fadiga das tripulações tornava-se um pesadelo logístico crescente que ninguém conseguia resolver de forma satisfatória, e o custo astronómico do desenvolvimento de novos caças de escolta de longo alcance estava simplesmente fora de questão para um orçamento militar já completamente esgotado por 6 longos anos de guerra mundial devastadora. Foi então que um engenheiro audacioso teve uma ideia que parecia ter saído diretamente das páginas de um romance de ficção científica barata, vendido nas estações de comboio, uma ideia tão louca que apenas mentes militares americanas, embriagadas pela sua recente vitória total e convencidas de que a tecnologia podia resolver absolutamente todos os problemas do mundo, poderiam sequer considerar levá-la a sério. A proposta era criar um caça minúsculo que se esconderia literalmente no ventre do bombardeiro, dobrado dentro do seu compartimento de bombas como um parasita metálico adormecido, e que seria ejetado em pleno voo quando interceptadores inimigos aparecessem nos ecrãs de radar para ameaçar a formação de bombardeiros. Este pequeno caça-parasita combateria heroicamente os assaltantes soviéticos, afastando-os do bombardeiro que protegia, e depois regressaria docilmente para se voltar a prender ao seu navio-mãe voador através de um engenhoso sistema de ganchos, exatamente como um peixe-piloto que se agarra ao ventre de um tubarão gigante para atravessar os oceanos sem gastar as suas próprias energias. Os soviéticos já tinham tentado algo vagamente semelhante durante os anos mais desesperados da guerra, prendendo caças Polikarpov aos compartimentos dos bombardeiros Tupolev para operações de ataque ao solo contra posições alemãs, mas essas experiências tinham-se saldado por resultados medíocres e perdas humanas consideráveis que convenceram os comandantes russos a abandonar rapidamente a ideia.
Os japoneses, no seu desespero final, quando a derrota se tornava cada vez mais inevitável, tinham largado bombas voadoras tripuladas por kamikazes desde os seus bombardeiros Mitsubishi, mas essa tática suicida absolutamente nada tinha a ver com um verdadeiro sistema de caças recuperáveis que pudessem regressar em segurança ao seu portador após o combate. Na verdade, a ideia dos aviões parasitas não era completamente nova nem original, porque décadas antes de o mundo mergulhar na loucura total da guerra que devastou continentes inteiros, a Marinha Americana já tinha experimentado um conceito surpreendentemente semelhante que parecia saído de um sonho de engenheiro completamente louco. Nos anos 30, os americanos tinham construído 2 dirigíveis colossais, cheios de hélio, com mais de 230 metros de comprimento cada um, que flutuavam majestosamente pelo céu como baleias celestiais atravessando um oceano de nuvens brancas e ventos suaves. Estes gigantes do ar transportavam no seu interior pequenos biplanos Curtiss Sparrowhawk que utilizavam ganchos internos para se soltar do ventre enorme do dirigível, voar em patrulha sobre vastas extensões de oceano e depois regressar para se prender novamente à estrutura flutuante do seu portador, como filhotes regressando ao ninho materno após uma primeira aventura no mundo exterior. O conceito funcionava de forma notavelmente eficaz e os pilotos conseguiam realizar a manobra de acoplagem com uma regularidade impressionante que entusiasmava os almirantes da Marinha até ao dia terrível de 1935, em que o dirigível Macon encontrou uma tempestade violenta sobre o Pacífico e se despedaçou no ar, matando 2 membros da sua tripulação e pondo fim ao programa inteiro num estrondo de metal rasgado e sonhos desfeitos que ecoou pelos corredores do Pentágono durante anos. Mas em 1945, com a ameaça soviética a crescer de forma alarmante a cada semana que passava e a Guerra Fria a começar a gelar as relações internacionais entre as 2 superpotências vitoriosas, os estrategas militares americanos decidiram que era tempo de ressuscitar esta ideia amaldiçoada e dar-lhe uma segunda oportunidade com tecnologia moderna. No verão de 1945, as Forças Aéreas lançaram oficialmente um concurso público para a construção de um caça-parasita ultraleve capaz de caber inteiramente no compartimento de bombas dos bombardeiros de nova geração que estavam a ser desenvolvidos para a guerra nuclear contra a União Soviética. Apenas uma única companhia respondeu a este apelo completamente insensato que parecia destinado ao fracasso desde o primeiro instante da sua concepção absurda. A McDonnell Aircraft, uma jovem empresa de construção aeronáutica fundada apenas 6 anos antes e sediada em St. Louis, no estado do Missouri, era suficientemente desesperada para conseguir contratos governamentais que mantivessem as suas fábricas em funcionamento e suficientemente audaciosa para tentar aquilo que todos os outros fabricantes americanos consideravam pura e simplesmente impossível de realizar com a tecnologia disponível na época. Em março, a equipa de McDonnell submeteu uma primeira proposta mostrando um caça que ficaria metade escondido e metade exposto sob a barriga do bombardeiro portador, mas os militares rejeitaram imediatamente esta solução ridícula, exigindo com firmeza inabalável que o parasita ficasse completamente oculto no interior do compartimento do Peacemaker, invisível aos olhos de qualquer observador exterior ou radar inimigo. A equipa de concepção, dirigida pelo engenheiro Herman Barkey, regressou às suas pranchetas de desenho com uma determinação furiosa e apresentou semanas depois uma proposta revista que desafiava qualquer lógica aeronáutica conhecida até aquele momento na história da aviação mundial. O caça proposto media apenas 4,5 metros de comprimento total, possuía uma envergadura de 6,40 metros com as asas desdobradas e pesava 2.500 kg totalmente carregado de combustível e munições para combate. A sua forma não se assemelhava a nenhum avião de guerra jamais construído pela mão humana, parecendo muito mais uma bola de rugby gigante com asas dobráveis do que uma máquina concebida para combater interceptadores soviéticos nos céus gelados da Sibéria. O fuselagem arredondado e as asas retrácteis deviam permitir a esta criatura bizarra aninhar-se nas entranhas de um bombardeiro como um parasita microscópico alojado no corpo do seu hospedeiro involuntário, e James McDonnell, o fundador excêntrico e visionário da companhia que levava o seu nome, decidiu batizar esta aberração aeronáutica de Goblin, o Duende,
continuando a sua peculiar tradição de dar aos seus aviões nomes de criaturas sobrenaturais como o Phantom e o Banshee, que já tinham saído das suas fábricas. As forças aéreas aprovaram a construção de 2 protótipos, provavelmente dizendo a si mesmas que não tinham absolutamente nada a perder, além de alguns milhões de dólares dos contribuintes e talvez a vida de 1 ou 2 pilotos de ensaio suficientemente corajosos ou inconscientes para aceitar esta missão suicida. A construção dos 2 Goblins começou no maior segredo militar dentro das instalações da McDonnell, mas o destino pareceu imediatamente perseguir este projeto amaldiçoado com uma ferocidade quase pessoal e vingativa. Durante um teste em túnel de vento que deveria ter sido uma simples formalidade técnica de rotina, o primeiro protótipo com o número de série 46-524 foi acidentalmente largado de uma grua a uma altura de 12 metros acima do chão de betão do hangar, e o pequeno avião espatifou-se brutalmente contra a superfície dura num estalo sinistro que ressoou como um presságio funesto pelos corredores da fábrica inteira. Os engenheiros examinaram os estragos com expressões de horror crescente e concluíram que o protótipo estava praticamente inutilizável, necessitando de meses intermináveis de reparação meticulosa peça por peça antes de poder sequer sonhar em levantar voo. Esta catástrofe humilhante, ocorrida antes mesmo do primeiro voo do aparelho, deveria ter alertado todas as pessoas envolvidas no projeto sobre a natureza fundamentalmente condenada de todo o programa desde a sua concepção inicial. Mas o Exército do Ar decidiu simplesmente utilizar o segundo protótipo para os ensaios de voo, enquanto o primeiro seria laboriosamente reconstruído como um puzzle tridimensional de metal amolgado e esperanças fracturadas. Apesar da sua dimensão microscópica, que o tornava quase ridículo quando comparado com qualquer outro caça a jato da sua época, o Goblin estava equipado com 4 metralhadoras de calibre 12,7 mm instaladas no nariz arredondado do aparelho, um armamento que parecia absolutamente irrisório quando comparado com os canhões de 30 mm que equipavam os caças soviéticos modernos, capazes de despedaçar um bombardeiro inteiro com uma única rajada bem direcionada. O piloto dispunha de um assento ejetável concebido para situações de emergência extrema, de uma garrafa de oxigênio de reserva para os momentos em que tudo corresse terrivelmente mal, e até de um paraquedas de fita de alta velocidade especificamente desenhado para aberturas a velocidades supersónicas, o que sugeria de forma bastante eloquente que os próprios projetistas esperavam plenamente que a sua criação caísse do céu com uma regularidade preocupante e potencialmente fatal para quem quer que se sentasse dentro dela. Um gancho de recuperação retrátil foi instalado no centro de gravidade do aparelho, concebido para permitir ao Goblin prender-se a um trapézio suspenso no interior do compartimento de bombas do bombardeiro portador, e o turborreator Westinghouse que alimentava este pequeno monstro continha apenas 424 litros de combustível, o suficiente para exatamente 1 hora de voo de combate antes de o motor se calar e o avião se transformar num planador sem qualquer esperança de regresso autónomo à base. Mas os engenheiros da McDonnell afirmavam orgulhosamente que esta limitação dramática não constituía problema algum, uma vez que o avião nunca precisaria de gastar combustível precioso para subir até à sua altitude de combate, pois já estaria lá em cima, confortavelmente aninhado no ventre protetor do seu bombardeiro portador como um filhote de canguru na bolsa materna. O conceito operacional imaginado pelos estrategas militares do Pentágono atingia cumes de fantasia completamente desligados da realidade mais elementar do combate aéreo moderno. O bombardeiro Peacemaker penetraria profundamente em território inimigo soviético, transportando até 3 Goblins encolhidos nos seus compartimentos de bombas, como fetos metálicos adormecidos à espera do momento de nascer para a batalha que os aguardava do lado de fora. Quando interceptadores soviéticos aparecessem nos ecrãs de radar do bombardeiro, este libertaria o seu enxame de minúsculos caças através do dispositivo em forma de trapézio e os Goblins lançar-se-iam heroicamente contra os inimigos, perseguindo-os pelos céus gelados antes de regressar docilmente para se prender novamente ao seu navio-mãe voador através do gancho no nariz antes que o combustível se esgotasse por completo. Uma vez que o bombardeiro Peacemaker ainda se encontrava em fase de produção nas fábricas da Convair,
e não estava disponível para os ensaios experimentais. Todos os testes do Goblin tiveram de ser realizados com um velho Super Fortress convertido às pressas, equipado com um compartimento modificado e um trapézio de recuperação improvisado, que mais parecia uma obra de bricolage do que equipamento militar de alta tecnologia. O Super Fortress, sendo consideravelmente mais pequeno que o Peacemaker destinado a ser o verdadeiro portador operacional, o Goblin voaria apenas metade escondido dentro do compartimento, em vez de ficar completamente oculto como o projeto original previa, comprometendo desde logo um dos objetivos fundamentais de todo o programa que justificava a sua própria existência. Os ensaios começaram durante o verão escaldante de 1948 na base aérea de Muroc Field, um deserto californiano onde o calor esmagador transformava o asfalto das pistas num espelho líquido e trêmulo que distorcia a visão de qualquer pessoa que tentasse fixar o horizonte durante mais de alguns segundos seguidos. Para esta missão, que qualquer piloto sensato teria recusado sem hesitação, a McDonnell selecionou Edwin Schoch, um nativo da Pensilvânia que tinha conquistado a prestigiosa Navy Cross durante a Segunda Guerra Mundial, ao bombardear um couraçado japonês enquanto pilotava um Curtiss Helldiver sob fogo antiaéreo intenso que transformava o céu à sua volta numa cortina de explosões e estilhaços mortais. Schoch era um piloto extraordinariamente experiente, corajoso até à fronteira da temeridade e aparentemente suficientemente inconsciente para aceitar sentar-se dentro de um avião em forma de ovo que já tinha demonstrado a sua notável capacidade de se destruir a si próprio antes mesmo de conseguir descolar do solo pela primeira vez. No dia 23 de agosto, Schoch trepou para o cockpit apertado do Goblin, enquanto o Super Fortress já rolava pesadamente pela pista de Muroc Field, levantando nuvens de poeira amarelada atrás de si. O bombardeiro descolou com dificuldade, carregando o seu fardo bizarro, suspenso sob o ventre como uma carraça gigante agarrada a um cão desprevenido, e quando atingiu os 6.000 metros de altitude sobre o deserto infinito, Schoch recebeu finalmente a autorização para se soltar do seu portador e voar livremente pela primeira vez na história deste aparelho extraordinário. O gancho libertou-se com um clique metálico seco e, subitamente, o minúsculo caça caiu no vazio durante uma fração de segundo aterradora antes que o seu turborreator rugisse com toda a potência e o estabilizasse no ar limpo e transparente da altitude. Durante 10 minutos gloriosos e absolutamente inesquecíveis, Schoch voou livremente sobre o deserto da Califórnia, provando ao mundo inteiro que o Goblin podia efetivamente atingir velocidades entre 290 e 400 km por hora, que respondia corretamente aos comandos do piloto, que virava sem problemas maiores aparentes, e que parecia até surpreendentemente estável apesar da sua forma grotesca que desafiava todas as leis conhecidas da aerodinâmica convencional. Schoch começou genuinamente a acreditar durante aqueles minutos mágicos de voo livre que talvez, apenas talvez, esta ideia completamente louca pudesse realmente funcionar e revolucionar para sempre a forma como as forças aéreas americanas protegiam os seus bombardeiros estratégicos nas missões mais perigosas sobre território inimigo. Mas então chegou o momento inevitável de regressar ao bombardeiro portador e tudo aquilo que parecia possível instantes antes transformou-se rapidamente no pesadelo mais aterrador que um piloto de ensaio podia imaginar nos seus sonhos mais sombrios e perturbadores. Schoch aproximou-se prudentemente do Super Fortress, voando em formação cerrada, apontando cuidadosamente o nariz do seu minúsculo caça em direção ao trapézio que pendia do compartimento de bombas, aberto como uma forca metálica, aguardando pacientemente o seu condenado naquele céu azul e impiedoso sobre o deserto californiano. No instante exato em que o Goblin entrou na zona de turbulência criada pela enorme massa do bombardeiro, o pequeno caça começou a dançar descontroladamente nos ares como uma folha seca apanhada por um vendaval de outono furioso e imprevisível. Os turbilhões de ar gerados pelos 4 motores massivos do Super Fortress transformaram o caça-parasita numa marioneta sacudida por mãos invisíveis e violentas que o empurravam em todas as direções ao mesmo tempo, e a almofada de ar comprimido entre os dois aparelhos voando tão perigosamente perto um do outro repelia o Goblin com uma brutalidade física que Schoch sentia nos seus braços e nas suas mãos,
agarradas ao manche de pilotagem com toda a força que os seus músculos conseguiam reunir naquele momento desesperado. A primeira tentativa de acoplagem falhou lamentavelmente quando o gancho do Goblin passou a centímetros da barra do trapézio sem a conseguir agarrar. A segunda tentativa foi ainda pior, com o caça a ser violentamente empurrado para o lado por uma rajada de turbulência que quase o fez colidir com a fuselagem do próprio bombardeiro que tentava salvá-lo daquela situação impossível. Na terceira tentativa, Schoch calculou mal a sua aproximação final e embateu contra o trapézio com uma força terrível que ninguém tinha antecipado nos cálculos teóricos realizados nos escritórios confortáveis da McDonnell em St. Louis. O impacto foi absolutamente catastrófico e instantâneo porque a cobertura transparente da cabina do Goblin explodiu numa fração de segundo, projetando fragmentos afiados de plexiglass em todas as direções como estilhaços de uma granada, e o vento, uivando a quase 300 km por hora, invadiu o cockpit aberto como um tornado furioso e implacável. A corrente de ar gelado arrancou o capacete da cabeça de Schoch com uma violência brutal e rasgou a máscara de oxigênio do seu rosto antes que os seus dedos conseguissem sequer esboçar um gesto de proteção instintiva contra aquela força da natureza desencadeada dentro do espaço minúsculo da sua cabina destruída. Sem qualquer proteção contra o frio cortante que lhe queimava a pele exposta, sem oxigênio respirável, a uma altitude onde cada inspiração proporcionava apenas um quarto do ar necessário para manter um cérebro humano em funcionamento normal, Schoch sentiu imediatamente os seus pulmões arder como se alguém lhes tivesse ateado fogo por dentro, e a sua visão começou a estreitar-se rapidamente num túnel negro e sufocante que se fechava sobre ele como as mandíbulas de uma armadilha mortal que não perdoava hesitações nem erros. O Goblin, completamente desestabilizado pela violência do impacto contra o trapézio, inclinou-se bruscamente sobre uma asa e começou a rodopiar em direção ao deserto que se estendia 6.000 metros mais abaixo como um tapete castanho e impiedoso, aguardando o embate final daquela máquina descontrolada e do homem semiconsciente que lutava dentro dela com as últimas reservas de energia que o seu corpo conseguia mobilizar. Schoch tinha aproximadamente 30 segundos antes de perder completamente a consciência e transformar-se num passageiro inerte dentro de um caixão metálico em queda livre, rumo à terra firme e à morte certa que o esperava no fundo daquela espiral vertiginosa. Mas alguma coisa no cérebro deste antigo piloto de Helldiver, que tinha sobrevivido ao fogo antiaéreo japonês e às missões mais perigosas da Guerra do Pacífico, recusou terminantemente abandonar a luta quando ainda restava um sopro de vida e uma centelha de consciência dentro do seu crânio a sofrer os efeitos devastadores da hipoxia. Lutando contra a escuridão que invadia progressivamente o seu campo de visão e contra a confusão mental que transformava os seus pensamentos em papas incoerentes e desconexas, Schoch agarrou o manche de pilotagem e puxou-o desesperadamente para trás, tentando tirar o Goblin da espiral mortal que o arrastava para a destruição total. O pequeno caça respondeu molemente aos comandos como um animal ferido e atordoado, continuando a rodopiar como um peão desequilibrado que perde progressivamente a sua velocidade de rotação, mas se recusa teimosamente a parar completamente. Schoch bombeou os comandos repetidamente, utilizando cada grama de experiência acumulada durante centenas de horas de voo de combate para convencer aquela máquina relutante a obedecer às suas mãos trêmulas e semiconscientes que se recusavam a soltar o manche mesmo quando o seu cérebro já mal conseguia formular pensamentos coerentes. Progressivamente, quase milagrosamente, o avião deixou de rodar sobre si mesmo e estabilizou-se num voo planado silencioso e surpreendentemente suave sobre o deserto que se aproximava cada vez mais depressa à medida que a altitude diminuía segundo após segundo. Schoch, com a consciência a vacilar perigosamente entre a lucidez e o desmaio total, avistou um leito de lago seco mais abaixo e guiou instintivamente o Goblin em direção àquela superfície relativamente plana que representava a sua única esperança de sobrevivência naquele momento crítico. Sem trem de aterragem desdobrado, porque o aparelho simplesmente não possuía um trem de aterragem convencional para situações como esta, o avião raspou violentamente a sua barriga contra a areia endurecida do deserto, levantando uma nuvem imensa de poeira branca e sufocante, antes de se imobilizar finalmente num rangido prolongado de metal torturado e deformado,
que ecoou pelo deserto vazio como o grito de agonia de um animal mecânico ferido de morte. As equipas de socorro chegaram a correr ao local do acidente, esperando encontrar um piloto morto ou gravemente ferido entre os destroços fumegantes do caça destruído, mas para espanto absoluto de todos os presentes, Schoch emergiu do cockpit devastado, cambaleando ligeiramente sobre as suas pernas trêmulas, mas globalmente intacto e vivo contra todas as probabilidades razoáveis que a física e a medicina podiam calcular para aquela situação. O Goblin, por outro lado, parecia uma lata de conserva esmagada por um martelo gigante empunhado por um titã furioso, e os engenheiros que examinaram os estragos extensos suspenderam imediatamente todos os ensaios de voo por mais de um mês inteiro para reparar esta máquina suicida, que parecia determinada a destruir-se a si própria e ao seu piloto em cada tentativa de cumprir a missão para a qual tinha sido concebida. Durante aquele mês interminável de reparações meticulosas em que cada peça danificada do Goblin foi substituída ou reconstruída com uma paciência quase religiosa pelos engenheiros da McDonnell, que se recusavam a aceitar a derrota do seu projeto amaldiçoado, os técnicos analisaram minuciosamente cada segundo da catástrofe, registado pelos instrumentos de bordo e pelas câmaras instaladas no Super Fortress, e concluíram que a almofada de ar comprimido entre os dois aparelhos tornava a manobra de acoplagem praticamente impossível nas condições atuais, sem modificações substanciais e urgentes ao sistema de aproximação do pequeno caça-parasita. A solução que encontraram foi tão brutal quanto desesperada, consistindo em aumentar a potência de compensação dos comandos em 50% para permitir ao Goblin forçar a sua passagem através da turbulência assassina gerada pelo bombardeiro portador, uma modificação que transformava cada tentativa de acoplagem numa luta muscular entre o piloto e as forças aerodinâmicas invisíveis que tentavam esmagar o seu minúsculo avião contra a barriga metálica do gigante voador acima dele. No dia 14 de outubro de 1948, Schoch subiu novamente ao cockpit reparado do Goblin com uma determinação feroz, misturada com uma apreensão absolutamente justificada por tudo aquilo que tinha vivido semanas antes naquele mesmo aparelho que quase lhe custou a vida sobre o deserto impiedoso da Califórnia. Desta vez, por um milagre que ninguém conseguiu explicar completamente com dados técnicos ou cálculos aerodinâmicos, Schoch conseguiu soltar-se corretamente do bombardeiro, voou durante vários minutos executando manobras de teste perfeitamente controladas e depois realizou finalmente com sucesso a acoplagem do Goblin ao trapézio do Super Fortress, numa manobra que fez os engenheiros da McDonnell explodirem de alegria como se tivessem acabado de ganhar a guerra inteira, sozinhos contra todas as forças do universo combinadas. A celebração durou exatamente 7 dias, porque uma semana mais tarde, Schoch tentou uma nova missão de teste que se transformou rapidamente num desastre repetido, com uma crueldade quase cômica para todos os observadores presentes na base de Muroc Field. Ele soltou-se do bombardeiro sem qualquer dificuldade e executou as suas manobras de voo com a mestria habitual. Mas quando se aproximou do Super Fortress para o regresso, a primeira tentativa de acoplagem falhou completamente quando a turbulência o atirou para longe do trapézio como um inseto repelido por uma mão invisível e gigantesca. A segunda tentativa foi igualmente desastrosa. A terceira empurrou violentamente o Goblin para uma posição perigosamente próxima dos motores do bombardeiro e na quarta tentativa, absolutamente desesperada, com a agulha do indicador de combustível a descer para níveis alarmantes que não permitiam mais hesitações, Schoch forçou brutalmente a sua aproximação final e embateu contra a barra do trapézio com uma violência inaudita que partiu o gancho de recuperação instalado no nariz do Goblin como se fosse um graveto seco esmagado entre os dedos de uma criança desatenta. Com o gancho destruído e sem qualquer possibilidade de se prender novamente ao seu navio-mãe voador, que continuava a sobrevoar o deserto acima dele com uma indiferença quase ofensiva, Schoch não teve outra alternativa senão planar mais uma vez em direção ao solo e executar a sua segunda aterragem de emergência sobre a barriga do aparelho na superfície dura e implacável de Muroc Field. Enquanto o segundo protótipo passava por reparações intermináveis que consumiam semanas de trabalho e quantidades absurdas de dinheiro dos contribuintes americanos, o primeiro protótipo, finalmente reconstruído após a sua queda catastrófica da grua meses antes, juntou-se ao programa de ensaios e Schoch realizou vários voos cativos que confirmaram algo que todos já sabiam,
mas que ninguém queria admitir em voz alta. O Goblin era um avião surpreendentemente estável e agradável de pilotar quando voava sozinho no céu aberto, mas transformava-se num monstro incontrolável e potencialmente mortal no instante em que tentava aproximar-se do bombardeiro para a manobra de recuperação. No dia 8 de abril de 1949, Schoch completou um voo livre de 30 minutos absolutamente perfeito, em que demonstrou que o Goblin podia atingir uma velocidade máxima teórica de 1043 km/h e sair corretamente de parafusos e manobras acrobáticas que teriam impressionado qualquer piloto militar do mundo, mas quando tentou regressar ao Super Fortress, a acoplagem falhou uma vez mais de forma lamentável e Schoch danificou novamente o aparelho antes de executar a sua terceira aterragem de emergência sobre o ventre, no deserto californiano que já conhecia melhor do que o chão da sua própria casa na Pensilvânia. A estatística final do programa era devastadora e impossível de disfarçar mesmo com a retórica mais criativa dos oficiais de relações públicas do Exército do Ar, porque os dois protótipos do Goblin tinham voado um total de apenas 7 missões entre o verão de 1948 e a primavera de 1949. E destas 7 missões, apenas 3 tinham resultado numa acoplagem bem-sucedida ao bombardeiro portador, enquanto as 4 restantes tinham terminado em aterragens de emergência catastróficas, danos estruturais extensos e, provavelmente, pesadelos recorrentes para Edwin Schoch durante anos inteiros da sua vida futura. No dia 24 de outubro de 1949, as Forças Aéreas Americanas anunciaram oficialmente o cancelamento definitivo do projeto Goblin, declarando diplomaticamente que o conceito de avião parasita necessitava de estudos suplementares antes de poder ser considerado operacionalmente viável, o que era simplesmente uma forma elegante e burocrática de dizer que a ideia inteira tinha sido completamente estúpida e condenada ao fracasso desde o primeiro dia da sua concepção absurda. O reabastecimento aéreo funcionava agora perfeitamente com técnicas fiáveis e seguras. Novos caças de escolta de longo alcance equipados com depósitos de combustível nas extremidades das asas entravam em produção nas fábricas americanas. E absolutamente ninguém no seu perfeito juízo queria arriscar a vida de pilotos em tentativas de acoplagem suicidas a 6.000 metros de altitude, enquanto era simultaneamente atacado por caças soviéticos que ultrapassavam largamente as prestações medíocres do pequeno doente voador. Ironicamente, os militares americanos recusaram abandonar completamente o seu fantasma de avião parasita e lançaram sucessivamente os projetos TomTom e Ficon, cada um explorando variações diferentes desta mesma ideia fundamentalmente defeituosa, e todos falharam ou foram abandonados um após outro, provando repetidamente que pendurar aviões pequenos debaixo de aviões grandes era uma solução que procurava desesperadamente um problema que simplesmente não existia no mundo real da aviação militar moderna. Edwin Schoch permaneceu para sempre como o único piloto na história da humanidade a ter voado no Goblin em forma de ovo, uma honra extremamente duvidosa que teria provavelmente preferido evitar depois de 3 aterragens de emergência aterrorizantes no deserto. E os 2 protótipos sobreviventes repousam hoje silenciosamente em museus americanos, testemunhas mudas e metálicas de uma era em que os militares mais poderosos do planeta acreditaram sinceramente que esconder um avião minúsculo em forma de ovo dentro da barriga de um bombardeiro gigante representava o futuro glorioso e inevitável da Guerra Aérea Mundial. Se esta história incrível sobre uma das ideias mais absurdas da história da aviação militar vos surpreendeu tanto quanto surpreendeu o próprio Edwin Schoch cada vez que o seu Goblin se recusava a cooperar com os planos dos seus criadores, deixem o vosso gosto neste vídeo para que possamos continuar a trazer-vos as histórias mais extraordinárias e esquecidas da engenharia militar. Partilhem nos comentários qual a tecnologia militar mais ridícula que já conheceram e subscrevam o nosso canal para não perderem nenhuma das próximas aventuras sobre as inovações mais catastróficas e fascinantes que o século XX nos deixou como herança.